um pouquinho diferente, não vai ter costura. Eu vou ensinar como eu customizei 2 móveis e transformei numa mesa craft, ou também chamada de mesa ilha, minha mesa de corte. Eu tinha umas sobras de MDF e mais 2 móveis que iriam ser colocados na parede, mas como aqui no novo ateliê fica um pouco difícil para colocar na parede, eu pensei de uma outra forma que eu pudesse usar e aproveitar o espaço embaixo da mesa. Espero que essa ideia seja útil para vocês, que sirva de inspiração para você usar no seu ateliê, para você reutilizar algum móvel que você tem em casa, tá bom? Então vamos assistir a aula para poder aprender? Bora, bora? Eu vou usar esses 2 armários que ficavam na parede. Esse de baixo tem 1,20 de largura e esse de cima tem 80 centímetros de largura. Então eu posicionei eles assim, como se fosse um L. Esse menor vai ficar assim, na profundidade da mesa, e esse outro que é mais largo, ele vai ficar desse jeito, para a mesa poder ficar com uma largura de 1,60. Então, desse jeito que eu coloquei, eu precisei virar de cabeça para baixo, para eu poder juntar esse fundo. Então, eu verifiquei, ó, se a porta não ia ficar batendo, tem que alinhar o móvel com o móvel, tirando essa parte da porta. Então, eu vou juntar, colocando essa chapinha, ó, que tem 4 furinhos. Essa meu esposo que fez no trabalho dele, mas vocês conseguem comprar também em loja de materiais de construção, loja que venda parafuso. Então, eu coloquei assim e parafusei nesses furinhos. E fui fazendo isso para juntar um móvel do lado do outro para ficar bem fixo no fundo. Com o móvel já virado no sentido que ele vai ficar, eu vou usar essa pecinha para juntar essa parte de cima. É tipo um L, isso é uma sobra que veio de armário. Então eu parafusei só para juntar essa parte de cima e encaixei essa pecinha. Depois eu nem vou usar essa peça porque ela vai sair, porque vai entrar uma madeira aí. É só para poder me ajudar a movimentar o móvel e ele não ficar soltando. Então, na parte das costas desse L, eu vou colocar um MDF bem rente aí ao chão. Então, eu vou ter um corte para o fundo, um outro corte com a mesma largura, para fazer a lateral do móvel. Para encaixar essa lateral, eu fui parafusando. Desse jeito, ó, ficou tipo um L. E para reforçar bem, eu usei essa outra pecinha que meu esposo fez também com sobra de material, sobra de cantoneira. Aí ele fez esses 2 furos para eu poder parafusar aí e ficar bem reforçado. Foi tudo muito improvisado. Dessa forma ficou bem fixo. Agora eu vou encaixar bem na lateral do móvel com aquela mesma chapinha que eu usei no início, com os 4 furinhos. Então eu vou parafusando esse MDF junto com o móvel mais largo, bem nessa lateral, juntando um do lado do outro. Então ficou assim. Depois eu parafusei a cantoneira bem nesse ponto assim de baixo, ó, na lateral do móvel, com a parte do MDF. E bem aí no meio. Nesse meio tem uma prateleira dentro do móvel, então eu vou aproveitar e fixar na prateleira. Então você tem que verificar essas estruturas mais grossas do móvel que vai dar para parafusar. Essa chapa de MDF da lateral ficou com 87 centímetros. Então, para ficar com a mesma altura nessa outra lateral, eu coloquei uma outra chapa de MDF, descontando a mesma medida que faltava desse lado. Então, eu parafusei nessas laterais, onde tem a estrutura grossa, que tem a madeira para conseguir parafusar, e fui parafusando também nessa parte de cima, que tem a profundidade para usar o parafuso, para ficar os 2 lados com a mesma altura. Eu virei novamente o móvel, e essa parte é o fundo do móvel. Eu vou juntar toda aquela base, vou fixar bem toda aquela base, tanto na lateral como no fundo. Então, essas partes que vocês estão vendo com emenda aí, eu fui juntando com aquelas chapinhas para deixar o fundo bem fixo e resistente. Depois que eu fiz isso, eu peguei rodinhas de 2 gaveteiros, que eu já tinha, para colocar nessa mesa. Então, eu fui distribuindo. Eu coloquei 3 na frente e 3 atrás. E aí no meio eu distribuí 2 bem nesse meio para equilibrar o peso e ficar melhor na hora de puxar do lugar. Agora, com as rodinhas já no lugar,
Eu já consegui colocar ele na posição normal novamente, não vai precisar mudar de novo. Eu coloquei aquelas cantoneiras bem aí no meio, seguindo a parte que tem a prateleira no móvel, para eu conseguir furar bem na estrutura do móvel e não vazar. Aí você verifica no seu móvel. E coloquei essa chapa de MDF, ela tem 50 centímetros de profundidade, com a largura aí dessa parte interna, que ficou mais ou menos 1,17 mais ou menos de largura, e parafusei as cantoneirazinhas que já estavam parafusadas, só reforcei nessa chapa de MDF. E para dar uma estrutura aí em cima, eu coloquei duas ripas de 15 centímetros de altura pela largura aí dessa parte, parafusamos, nessa parte eu usei um parafuso um pouquinho maior, na frente e nas costas, tá vendo? Para dar uma estrutura para colocar o tampo da mesa. Depois a gente veio jogando o tampo por cima, distribuindo bem as medidas. Ficou com 1,60 de largura por 90 centímetros de profundidade. E para fixar o tampo, a gente usou aquelas cantoneiras que vai fixar nessa estrutura de baixo e no tampo, direto no tampo. Vai fixar tanto em cima quanto embaixo com um parafuso pequenininho, menor do que a profundidade do MDF. Nas 4 pontas eu dei uma arredondada porque fica mais seguro. E para fazer todo esse acabamento nessa parte que ficou com essa madeira crua, eu vou usar essa fita de borda. A fita de borda a gente compra um pouquinho mais grossa do que a espessura do MDF para depois você vir arrematando. Para colar eu usei essa cola de contato. Você vai passar uma demão da cola, vai esperar uns minutinhos. Na embalagem vem dizendo o tempo que você precisa esperar. Depois vai passar a segunda demão. Quando você passar a segunda demão, você vai passar também na fita de borda, vai esperar o tempo que o fabricante recomenda e vai colar essa fita de borda. Você pode usar alguma coisa para poder fixar, para poder esfregar. Eu usei essa tesoura, mas sem a ponta. E depois que passar o tempo de secagem, você vai cortar esse excesso que ficou com o estilete. E com uma lixa, você vai dar o acabamento nessas laterais. Eu usei uma lixa de parede comum mesmo. E para finalizar, eu coloquei esse MDF que é mais fininho, que ele é só branco de um lado. Coloquei essa parte branca para a parte da frente, que vai ser a principal. Essa aí vai ficar as minhas baguncinhas. E parafusei para fazer tipo uma divisória entre um lado e o outro. Esse é o resultado final da mesa. Eu vou colocar as medidas aqui para vocês entenderem como é que ficou. A parte da mesa ficou com 1,60 de largura. A parte de dentro dos móveis ficou só um pouquinho menor. A profundidade ficou com 90 centímetros. E a altura, no total, 94 centímetros do chão até a altura do tampo. Tira um print aí da tela para você ter uma noção das medidas. Mas a questão da altura, eu acredito que é algo mais pessoal, vai depender da altura de cada um. Agora eu vou mostrar os detalhes, ó, ficou assim, essa parte de dentro, ficou com essas duas prateleiras, embaixo eu coloquei caixas de sapato para poder guardar aviamentos, essas vasilhinhas de plástico e alguns jeans aí nessa parte. Não vou colocar muito peso, vai ser as coisas que eu vou usar mais ou menos no dia a dia para ficar mais fácil para poder pegar. Nessa lateral eu posso guardar as réguas, caneta, tesoura, o que eu estiver usando no dia a dia, para não ficar em cima da mesa, para ficar aí por baixo, para ficar livre a área da filmagem. Do outro lado ficou assim, sempre tem um brinquedo ou outro de Nicolas por aqui. Mas no dia a dia não vai ficar tão organizadinho assim, não. Nessa outra lateral, dá para colocar ganchinhos também para poder pendurar régua. Mas só que eu preferi encostar na parede porque o espaço aqui não é tão grande. Então eu coloco as réguas do outro lado sem ser pendurado. Mas aí fica a dica para você.
Para vocês terem uma noção, ó, como ficou espaçosa a mesa, ó, eu posso colocar jeans dos dois lados, ou tecidos, conforme eu estiver gravando, ainda fica esse espaço no meio, que não vai atrapalhar a visão da gravação. A rodinha vai me possibilitar movimentar para frente e para trás, conforme tiver necessidade para tirar alguma foto, isso facilita bastante. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu compartilhei essa customização que eu resolvi fazer. Espero que ajude você de alguma forma, te inspire para poder reutilizar algum móvel, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!